Galera, é o seguinte, há mais de 20 anos atrás acontecia um fenômeno que no final das contas se tornou atemporal. GTA 3 estava chegando na indústria gerando muita polêmica e quebrando diversos paradigmas. E além de ter conseguido influenciar todo o mercado, ele também conseguiu fazer com que o gênero de sandbox se tornasse popular, ficando conhecido como o jogo responsável por isso. Não importa de que geração você seja, qualquer pessoa que joga videogame hoje em dia sabe minimamente do impacto que GTA 3 causou e por conta disso, claro, conhece a franquia. O problema é que nem só de sucessos vive uma saga. Nessa parte, talvez até coubesse a gente mencionar alguns jogos da franquia que foram feitos para portáteis, que são menos conhecidos, ou até mesmo falar dos primeiros games que chegaram e tinham uma câmera isométrica. Afinal de contas, GTA nunca foi conhecido por nada disso. O sucesso dele nunca veio desse tipo de jogo. Mas, perto da remasterização que foi lançada, até esses jogos podem ser considerados um grande sucesso. E isso não é à toa. O que acontece é que, mesmo em portáteis, que temos um poder técnico menor, a visão artística e técnica da saga foi passada sem o menor problema. Ainda que você esteja jogando um GTA feito para PSP, você ainda vai se sentir jogando um GTA. Os visuais não são um problema por aqui porque a direção artística é respeitada e as técnicas utilizadas para dar vida a isso foram bem selecionadas para não destoar de tudo que a gente já tinha visto sendo construído em outros consoles, que era onde a saga sempre foi predominante. Por outro lado, quando o assunto é a remasterização dos 3 principais games da saga, não é isso que acontece. GTA Remastered chegou para inúmeras plataformas. Temos versões do jogo que vão do PS4 ao PS5 Pro e mesmo com tantas melhorias já tendo sido disponibilizadas, essa pode ser a melhor forma de jogar a principal trilogia da saga. Porque a gente vai ver que o problema no fim das contas nunca foi o poder de cada uma dessas plataformas e agora não seria diferente. A responsabilidade não pode cair sobre um PlayStation 4 ou um PlayStation 5. E olha só, na hora de falar de PlayStation ou Xbox, é impossível não falar das facilidades da Forte Games. Na Forte Games você vai encontrar o PlayStation 4 que já vem com o jogo para te ajudar a economizar, diversas versões do PlayStation 5 e muitos modelos de Xbox, como essa edição do Xbox Series X Robot White, que é totalmente digital, ou o Xbox Series S Carbon Black, que está com um preço abaixo da média no mercado. E a Forte Games traz muitos benefícios para facilitar a sua compra de cada um desses consoles. Presta atenção, se de um lado, na compra de qualquer Xbox Series, você ainda ganha de brinde um gift card com o Xbox Game Pass para já conseguir jogar no seu console assim que ele chegar na sua casa, do outro tem a edição do PlayStation 5 que além de já vir com o jogo, você ainda ganha um gift card com a PS Plus, e tudo isso com desconto no pagamento à vista, parcelamento em até 10 vezes sem juros, frete com Sedex gratuito para o seu produto chegar super rápido e você não paga nada por isso, e claro, muita segurança. A Forte Games usa o Mercado Pago. O Mercado Pago é uma instituição financeira que olha toda a situação de fora de maneira imparcial para zelar pela sua segurança. Ele te ajuda a proteger o seu dinheiro evitando possíveis golpes. Então a loja só recebe o seu dinheiro quando você recebe o seu produto em total segurança. E além disso, não precisa se preocupar. A Forte Games tem atendimento humanizado no WhatsApp e até foto do seu produto com o código de postagem você vai receber quando ela estiver enviando ele. Isso tudo para poder te deixar a par de tudo o que está acontecendo e te tranquilizar. Então podem comprar na Forte Games, a loja é parceira do canal, eu confio e recomendo para vocês. Link no comentário fixado e na descrição. 21 de outubro de 2001, você estava experienciando pela primeira vez o que era um mundo aberto amplo, totalmente em 3D e com muita liberdade para se comportar do jeito que você queria. O segredo do mundo de GTA sempre esteve muito mais atrelado às tecnologias implementadas do que a qualidade visual dele em si. Isso foi sempre o que impressionou na franquia. Nesse mundo, a gente encontrava inúmeras pessoas nas ruas, um sistema climático que variava de forma independente, muitos veículos cruzando todas as pistas do cenário e um sistema que fazia você atravessar o dia até a noite. Ou seja, GTA era um dos poucos e raros games que te inseria numa outra realidade de forma tão competente. Ver tanta coisa sendo feita assim em um jogo de começo de geração é um tanto assustador, no entanto. A biblioteca do PlayStation 2, por exemplo, era impressionante. Mesmo no ano de 2001, o console já vinha recebendo muitos títulos de peso e que conseguiam impressionar, mas mesmo que muitas vezes estivéssemos falando de títulos mais lineares quando comparados ao que GTA estava propondo, nem sempre a gente conseguia encontrar gráficos exuberantes. Por isso, qual era o segredo de GTA para conseguir fazer tanta coisa naquela época, se muitos jogos mais lineares já estavam se limitando graficamente para poder serem executados no console? Como ele conseguia fazer isso? A gente pode responder essa pergunta observando a evolução da saga no PS2. No GTA 3, para aquele período, a
cidade em si era grande, mas poucos eram os ambientes internos em que o jogador podia entrar, assim como também poucas eram as atividades extras disponíveis para serem feitas. Os ambientes até tinham visuais interessantes. A técnica gráfica que o jogo utilizava surfava entre um meio estilizado e um meio realista, com diversos filtros e efeitos para dar ao jogo um ar mais cinematográfico, especialmente quando o assunto são as cutscenes. Já os personagens eram os mais simples possíveis. O rosto ou as vestimentas, tudo era feito com texturas em baixa definição e a construção do modelo tinha uma baixa contagem poligonal. Quando o GTA Vice City chegou, os modelos sofreram um acréscimo na qualidade de forma bem superficial, nada muito significativo além da dublagem no protagonista, que ao contrário de GTA 3 agora conseguia falar. Mas o destaque vem mesmo para os ambientes, porque eles melhoraram muito. O grande avanço em questão foi relacionado à quantidade de ambientes internos que foram inseridos e como eles eram bem detalhados aqui. Isso permitia que a cidade fosse mais viva. Obviamente, mais efeitos de iluminação foram implementados e as localidades eram mais variadas, mas renderizar ambientes internos foi a principal adição por aqui. Só que o personagem ainda era limitado. Fazer coisas como entrar na água era impossível, por exemplo. E é nessa hora que o Megazord da saga, que todo mundo conhece como GTA San Andreas, aparece. Não houveram melhorias em texturas, também não houveram melhorias nos personagens, mas GTA San Andreas te deixa explorar o mar, saltar de paraquedas, coloca ainda mais locais internos para serem explorados, mais atividades para serem feitas, te dá um personagem para você cuidar nos melhores moldes que um jogo de RPG poderia fazer, por exemplo, dando a possibilidade de alimentá-lo, deixá-lo forte, magro e, não menos importante, aumentou o mundo do jogo em pelo menos umas 3 vezes quando a gente compara com os games anteriores. San Andreas foi um marco no PS2 e é possivelmente um dos jogos que mais utiliza a capacidade do console, mas se repararmos, isso não acontece pelos gráficos, mas sim pela tecnologia. A qualidade das texturas e coisas do tipo sempre foram elementos mais contidos para dar chance do jogo conseguir ser reproduzido em um console daquela época. Esse era o segredo de GTA. Naquele período, o motor gráfico da saga era Renderware. O objetivo da Renderware aqui nos visuais, então, era basicamente fazer com que tudo ornasse e não ficasse feio. Cada jogo tinha uma paleta de cores independente de fato, mas o estilo visual era único. Enquanto os ambientes eram moldados para surfar por um realismo um tanto estilizado, os personagens pareciam um boneco de Lego ou algo do gênero. Com o motor gráfico e o amparo das TVs antigas, diversos efeitos eram usados para fazer com que isso tudo conseguisse se comunicar. Se pudéssemos fazer uma analogia bem superficial, diria que é mais ou menos como funcionavam os jogos com gráficos pré-renderizados, que são aqueles jogos que têm personagens em 3D e ambientes em 2D, como um fundo falso, a grosso modo falando. A tecnologia da época, o que também engloba as TVs de tubo, se concentrava em fazer com que o 2D e o 3D conversassem, e esse era o mesmo objetivo da Renderware com GTA, com a diferença de que aqui tudo era em 3D. A ideia era fazer com que esses personagens um tanto artificiais e nada humanizados soassem naturais dentro de um mundo que tem aspectos mais realistas com um tom artístico diferenciado. E na época deu muito certo. O foco dos jogadores e até da própria mídia especializada sempre foi tão grande em ver como o jogo se comportava e o que você podia fazer dentro dele, que o aspecto visual nunca foi uma grande pauta. Se você olhar as reviews dos games antigos, não vai encontrar ninguém reclamando dos visuais de GTA San Andreas, por exemplo. Só que as coisas começam a ficar complicadas quando um nome muito popular entra nessa história toda: a Unreal Engine 4. GTA Remaster foi uma trilogia remasterizada com base na Unreal 4. Uma remasterização basicamente consiste em melhorar os gráficos com base no que o produto original trouxe, sem perder a identidade visual que ele apresentou no período de lançamento. E esse pode ter sido o grande calcanhar de Aquiles ao trazer esses jogos remasterizados com uma mudança tão grande de motor gráfico. A Unreal Engine é de fato um motor gráfico muito versátil e é até conhecida por isso. Se a gente olhar a extensa lista de jogos que são amparados por ela, a gente vai encontrar os mais diversos estilos visuais sendo reproduzidos de forma muito bem feita. Só que, da mesma maneira, esse também é um motor gráfico que tem propriedades muito únicas e focos extremamente bem definidos. E a essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que um desses focos é o realismo. Se o desenvolvedor estiver desenvolvendo sem o compromisso de emplacar a visão artística dele no motor com o intuito de moldá-lo em seu favor, o motor vai simplesmente transparecer a ideia de fábrica dele, que é voltada para o realismo. E esse foi o principal grande problema por aqui, porque GTA nunca teve essa pretensão de ser realista. A Unreal Engine 4 faz o metal parecer metal, a vegetação parecer vegetação, o concreto parecer com concreto. É tudo muito detalhado e realista. E aqui todos esses pontos tão realistas foram usados para se misturar com a base do jogo original.
original, só que agora sem os principais efeitos que os tornavam tão únicos, com personagens que destoam completamente desse cenário mais realista, porque eles obviamente nunca foram nada reais, e com uma resolução que beira ao 4K se você estiver jogando em plataformas mais fortes, o que não é nada bom porque torna tudo muito mais evidente. Em outras palavras, nada estava ornando nesse remaster, e essa maior resolução destacava esse tipo de problema. Então a situação aqui foi a seguinte: primeiro a gente tinha visuais que não conversavam entre si porque nada conseguia ornar, como a gente mencionou, e isso ficava ainda pior porque com a maior resolução a gente tinha todos esses problemas muito mais destacados. Depois a gente perdeu muito da identidade visual dos jogos originais porque muitos efeitos foram cortados com um estranho intuito de deixar o jogo mais realista dentro da premissa da Unreal Engine 4, como foi o caso da neblina e da clássica iluminação de cada um desses 3 jogos. Parece que cortaram esses efeitos para não dar chance deles inibirem a tentativa da Unreal Engine 4 de mostrar como os materiais podem ser extremamente realistas. E por fim, os bugs visuais aconteciam a todo momento. Por isso, no começo, a gente pensou que os 3 games originais eram melhores visualmente falando e que o remaster iria conseguir resolver esse tipo de problema depois de muitos patches para fazer com que a experiência dos anos 2000 conseguisse voltar, mas agora em alta definição e com novos efeitos. Aliás, isso era o que deveria ter sido feito, mas infelizmente não foi o que aconteceu. A remasterização de fato melhorou muito depois das correções, mas existem coisas que precisam permanecer intocadas. E se forem para serem refeitas, que sejam reconstruídas do zero, longe da ideia de uma remasterização, porque apenas atualizar, mudando o escopo do que se já tinha, nem sempre funciona. E o exemplo está bem na nossa frente. Reparem em especial no caso de GTA San Andreas. Depois que o último patch foi disponibilizado, a iluminação clássica voltou e apenas esse único elemento foi o suficiente para fazer com que os personagens ornassem muito melhor com o ambiente e o jogo fugisse daquela proposta de ser realista. Afinal, essa nunca foi a ideia. Ativando a iluminação clássica, até a neblina do jogo original voltou e ajuda na construção do cenário, o tornando menos artificial, principalmente quando a gente tem ângulos amplos pela cidade. Já o GTA Vice City também se beneficia da iluminação e, em certa instância, é até competente. Dos 3 jogos, esse daqui é o que mais usou efeitos de iluminação como principal fonte de trazer cores para os cenários na sua versão original, e como os efeitos são modernos agora, ele acaba ficando bonito de fato. Mas ainda continua artificial porque não consegue fazer com que o personagem orne tão bem com o ambiente, como San Andreas faz quando a luz tradicional está ativada. O personagem parece não pertencer àquele mundo, mas o GTA 3 é o mais problemático de todos nesse sentido. Existia um conjunto de efeitos no GTA 3 que fazia com que ele fosse cinematográfico, e isso se perdeu aqui. A iluminação clássica até está ativa depois do patch, mas isso não muda o fato de que aquele visual pouco nítido, amparado pela tecnologia das TVs CRTs, continua dando um ar muito mais cinematográfico para o jogo quando a gente compara com essa remasterização. Isso também não muda o fato de como a direção de arte é mais valorizada com a distorção de lente da tela no original, assim como também não muda o fato de que as luzes dos cenários nessas cenas se destacam muito mais e ajudam a criar senso atmosférico de forma muito mais competente. O GTA 3 tinha um ar gótico, principalmente à noite, e isso se perdeu a ponto de nem mesmo as atualizações conseguirem resolver no remaster. San Andreas foi o mais bem sucedido desses remasters, mas a realidade é que o original ainda consegue se manter dentro do que ele se propôs. A grande sacada com jogos assim é que nem sempre eles precisam de fato serem remasterizados, porque a ideia de uma remasterização é sempre manter o que o jogo original trouxe, o que inclui a direção de arte e todo o escopo visual dele, só que trazendo obviamente para os tempos atuais com novas técnicas. Mudar esse escopo para um escopo mais realista pode simplesmente não ornar com o que ele demanda, e nesses casos um remake é muito mais bem-vindo. Mas a gente sabe que o remake é um projeto muito mais caro e o lucro fácil é algo que as publishers têm procurado, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Você prefere essas remasterizações ou você prefere os jogos originais da franquia GTA? Qual que você acha que consegue se enquadrar melhor dentro do seu gosto pessoal? Deixa aí no campo dos comentários, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.